Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz de estar na casa de Deus? Se você está feliz, entre a sua mão mais alto que você puder. Quem sabe olhe para os céus e diga: eu estou feliz de estar na tua casa, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, aproveitando que você está em pé, por gentileza, pegue a sua Bíblia, livro de Ezequiel. Vamos ler o capítulo 47, livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 3. Enquanto você vai folhando a sua Bíblia, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, muito feliz de estar aqui com os irmãos, de poder conhecer mais alguns daqueles que vão morar perto de mim, porque eu vou morar na Nova Jerusalém e eu sei que você vai morar também, amém? Louvar a Deus pela vida do William, da sua esposa Eduarda, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo convite, fico muito honrado de estar aqui. Também pela vida do Igor e Franciele, que Deus abençoe. Eu sei que um bom trabalho nunca é feito sozinho. Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, ele montou uma equipe para nos ensinar que um bom trabalho é feito com mais pessoas e não sozinho. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Geraldino, que Deus abençoe a sua vida, ele conceda graça e sabedoria para conduzir esse rebanho até o arrebatamento da igreja, até quando o Senhor Jesus voltar. Que Deus abençoe o pastor Celso, que Deus abençoe a sua vida, e o pastor Gesiel também, que Deus abençoe todo o coral, esse coral abençoado, que adorou o Senhor Jesus aqui com muita vontade. Irmãos, livro de Ezequiel, capítulo 47 e versículo 13, os que encontraram, digam amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Versículo 5: e mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E o versículo 9, para encerrar: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E você pode sentar, e nós vamos fazer um combinado aqui, porque nós estamos numa Assembleia de Deus, e eu sei que aqui você pode dar glória a Deus enquanto eu prego, você pode dizer aleluia, você pode levantar a mão e adorar a Deus durante a mensagem, porque enquanto você recebe dos céus a palavra de Deus, e você manda uma adoração de volta, mais bênção desce sobre a sua vida. Irmãos, eu li alguns versículos para trazer essa base de acordo com o tema deste culto, deste evento. E nós aqui temos o profeta, primeiro o sacerdote Ezequiel, o homem que nasceu sacerdote por linhagem, por conta da sua família, do sangue que corria nas suas veias. Então, por linhagem, por nascimento, ele era sacerdote, mas por vocação ele era profeta. E quando nós vemos o livro de Ezequiel, ele é um livro que ele é dividido em ao menos 4 partes, eu trago anotado aqui. E os primeiros capítulos demonstram a chamada de Ezequiel, como Deus chama aquele homem sacerdote para ser um profeta no seu tempo. Depois há um juízo sobre a nação de Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém.
há um juízo sobre as nações que oprimiram o povo de Deus, e por fim, chegando do capítulo 33 ao 48, mais ou menos aonde nós lemos, há o período de restauração de Israel. Nós sabemos que Israel é o povo a qual Deus escolheu, eles foram escolhidos por Deus. Deus desejou tê-los como seu povo, Deus os amou, Deus os protegeu, Deus os libertou do Egito, melhor dizendo. Deus lhes deu uma terra prometida, Deus fez de tudo o que Ele podia fazer. Mas você sabe melhor do que eu, esse povo não amou a Deus profundamente como deveria. Este povo ele não obedeceu a Deus profundamente como deveria. E por conta da sua desobediência, foi um povo que continuamente sofreu na mão de estrangeiros, sofreu na mão de povos inimigos. Mas, como Deus é perfeito, como Deus não falha, mesmo que pareça que tudo fugiu do controle de Deus, a verdade é que tudo sempre está debaixo do controle de Deus. E por tudo sempre estar debaixo do controle de Deus, Deus já havia preparado uma restauração ao seu povo. E nessa restauração ao seu povo, seria um momento onde o seu povo não mais ia viver em pecado, não mais ia viver amando mais o mundo do que o seu Criador, não mais ia viver uma vida rasa, uma vida promíscua, uma vida que não tivesse como prioridade a Deus. Ou seja, eles viveriam agora e vão viver uma vida profunda, uma vida santa, e tão santa que haverá uma cidade exclusiva para adorar a Deus, aonde o próprio Cristo estará no centro. O templo de adoração será o centro de tudo, Jesus Cristo será o centro de tudo, e todo o povo de Deus o adorará em profundidade para todo sempre. E se você vai fazer parte desse povo, já pode começar ensaiando dizendo glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, oh glória ao nome de Jesus. Então essa parte desse livro, ela fala sobre uma vida de profundidade com Deus, ela fala de uma vida de intimidade com Deus, mas esses versículos também explicam que não é somente do zero à profundidade, do nada à profundidade absoluta, não, claro que não, mas há um processo, há etapas, há o início, o meio e o fim. E é óbvio, quando você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, e você se encontra de frente de um grande desafio, de uma grande empreitada, de um grande desafio do chefe, você não vai fazer tudo de uma vez. Todos ensinam, faça pequenas tarefas, quebre em pequenas tarefas, pequenos afazeres, pequenos trabalhos diários, e somando com o tempo aquele grande trabalho, aquele grande projeto, aquele grande desafio será concluído, porque você fez por partes. Então aqui ele está nos ensinando, primeiro de tudo, a profundidade não é algo acessado de forma rápida e imediata. A profundidade não é algo que você recebe de instantâneo, mas há um processo pelo qual você passa, e então você alcança se passar por todas as etapas do processo. E eu quero trazer aqui não muito sobre a vida de Ezequiel, mas eu trago aqui um pouco da vida de Paulo. Eu quero conversar um pouquinho sobre Paulo, porque Paulo foi alguém que iniciou a sua vida com Deus no mais absoluto início. Ele teve o seu processo, a sua vida, as suas dificuldades, o seu espinho na carne, mas ele atingiu a profundidade de Deus. Então ele é um exemplo que nós podemos copiar, imitar, fazer algo parecido. E é bom quando se há um assunto complexo e a gente pega alguém de exemplo para explicar, e fica mais fácil da gente se identificar. Porque assim como Paulo viveu processos, etapas, eu e você precisamos passar pelos mesmos processos e etapas que Paulo passou.
Porque Paulo foi alguém que conheceu a Cristo por conta dos processos, das etapas, das situações da sua vida que ele passou. Mas quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Paulo, ele foi, como você sabe, um israelita, um homem nascido em Israel. Ele foi alguém circuncidado ao 8º dia, conforme o mandamento de Deus. Ele era da linhagem da tribo de Benjamim. Como religião, ele era um fariseu e orgulhoso de ser um perseguidor da igreja. Ele era alguém que tinha uma história. Ele era alguém que tinha a sua crença e tinha o seu legado, seja ele bom ou não. Ele tinha uma história, ele tinha uma experiência, e ele tinha um período de vida. Ele já era um homem adulto. E esse era Paulo, também chamado de Saulo pelo seu nome hebraico, na passagem em que ele aceita Jesus na sua vida. Então imagina, Paulo, ele vem com uma experiência, ele vem com uma carga emocional, ele vem com um aprendizado, ele vem com uma crença que ele acredita que é a verdade absoluta, e por isso ele vive por ela, ele mata por ela, porque para ele aquela é a verdade. E então Paulo se prepara para o caminho de Damasco, com o objetivo de matar os cristãos, ou de prender, melhor dizendo, os cristãos, de acabar com aquilo que ele achava ser errado, defendendo aquilo que ele achava ser o certo, vivendo uma vida que ele achava ser a vida correta a ser vivida. E então, ao caminho de Damasco, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, ir contra, batalhar contra os aguilhões. E então aquele Paulo, que tinha uma história, que tinha uma crença, que tinha o seu psicológico formado, o seu caráter, uma vida, ele se encontra com Cristo, aquele que ele perseguia. E a partir daquele encontro, aquele homem que tinha toda essa bagagem, ele fica cego, vai ao caminho vai a Damasco, ele é curado, então parece que ele recomeça a sua vida. E a primeira etapa para a profundidade é se encontrar com Cristo, deixar o passado, abrir mão de quem você era e começar a sua vida de novo, sendo um novo Cristo, um novo Everton, um novo alguém. É a primeira etapa para que você atinja a profundidade. A primeira etapa é que você se encontre com Cristo e que você recomece a sua vida com Cristo. Paulo, ele é cegado, ele fica cego, a Bíblia vai dizer. E então Paulo, aquele que tinha autonomia, aquele que prendia, aquele que ia e vinha em prol do farisaísmo, a Bíblia vai dizer que ele fica cego e que ele precisa ser guiado pelos seus companheiros. A Bíblia diz que ele vai ficar 3 dias sem comer, sem beber, jejuando, passando fome, orando, até que ele dependa da oração de um servo de Deus, ou seja, ele depende dos seus companheiros para guiar, ele depende de alguém para o curar, e ele começa a depender da igreja, a depender dos irmãos, a depender de Jesus, a depender do Evangelho, e ele aprende que nessa caminhada da profundidade, não há como falar de profundidade sem falar de dependência. E quantas vezes nós, antes de conhecer a Jesus, achamos que nós tudo podemos, que nós somos autossuficientes, independentes. E na geração que nós vivemos, os jovens, nossos jovens, gostam, muitos, eu não falo de vocês, mas muitos gostam de bater no peito e dizer: eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Muitas mulheres dizem: eu não preciso de homem. Muitos homens dizem: eu não preciso de mulher. É uma geração autossuficiente que se acha independente.
dependente. Mas Paulo aprendeu e nos ensina essa noite: não existe autossuficiência, não existe independência. Sabe por quê? Aquela minuta que você comeu no shopping ontem, alguém plantou arroz, alguém plantou feijão, alguém colheu, alguém preparou para entregar na sua mesa. Você é dependente das pessoas. Quem dirá mais dependente você é de Deus, que fez os céus e a terra, que soprou o fôlego de vida dentro de você. Quão mais dependente você é de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que abriu os céus, que fez o caminho reto à eternidade e que te deu a oportunidade, mesmo sendo mau, mesmo sendo mentiroso, mesmo sendo egoísta, mesmo sendo miserável, de dizer: eu não posso, mas eu sei, Jesus, que tu pode. O caminho está aberto, a porta está aberta e os céus são meus. Aleluia. Primeira etapa: crer em Jesus Cristo, mas aprender que a partir de agora você é dependente. Você é dependente do Evangelho. Você é dependente da graça de Jesus, daquele favor que você não merecia. Você é dependente. Quem é dependente aqui, só para eu ver? Levanta a mão. Quem é dependente da graça de Deus? Dependente. E aqui Paulo, ele estava nas águas pelos tornozelos, o início da sua caminhada, que representa a salvação, porque a salvação é o início da nossa caminhada. E Ezequiel vai dizer: o homem me fez passar, mediu 1000 côvados, e aonde eu cheguei, as águas estavam pelos tornozelos. Salvação, o início da nossa jornada, aonde nós cortamos muitas vezes um ciclo, ou iniciamos o corte de um ciclo antigo, de pecado, de vícios, de angústia, de tristeza, de falta de propósito. Nós começamos uma nova caminhada com Cristo. E é interessante que nessa primeira etapa é o raso. E no raso ainda não há intimidade. No raso ainda é o início de tudo, é a entrada do rio. Mas o raso não é algo ruim, o raso é algo necessário, porque o raso precede o profundo. O problema não é o raso, porque o raso é necessário, mas o problema é você permanecer no raso. O raso é importante, mas você não pode aceitar a salvação e pensar que isso é tudo. Como assim? A salvação é importante, a salvação é fundamental, a salvação é necessária, mas Cristo é tão grande, o Evangelho é tão poderoso, que a salvação não é tudo o que ele tem. A salvação é o início de uma jornada extraordinária. A salvação é o primeiro passo para você avançar para dentro dessa salvação, desse Evangelho. O raso não é um problema, o problema é permanecer no raso. Porque Ezequiel, e aqui eu vou fazendo um paralelo, Ezequiel ele vai seguindo aquele homem tem o desejo de que Ezequiel o siga, porque ele poderia simplesmente medir, entrar e mostrar: está vendo, Ezequiel? Mas o texto, pelo menos a minha interpretação, ele dá a entender que aquele homem, ele leva Ezequiel junto, porque ele tem interesse que Ezequiel o siga, o acompanhe, experimente e entenda o que é aquilo. Ou seja, você chega no raso, Jesus te dá a salvação, mas Ele está te dizendo: continua caminhando comigo, continua andando comigo, não fica aí e vê avançar, mas vem comigo, porque você não precisa permanecer somente no raso. E então nós vemos a segunda etapa da profundidade, as águas pelos joelhos. E é interessante porque o joelho aqui ele pode tipificar a oração. A segunda etapa, onde as águas, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar, me levou até lá.
e as águas estavam pelos joelhos. Joelhos é o momento, é a fase na nossa vida cristã da preparação. E é claro que você vai orar até Jesus voltar, até você morrer, amém? Mas há um período na nossa vida, no primeiro amor, em que você está se preparando. Você não vai deixar de orar, não vai deixar de jejuar, não vai deixar de buscar. Mas quando você se converte, é um amor tão intenso, que bom que você permaneça com ele. Mas no primeiro amor é o momento onde você se prepara. É o momento onde você está buscando mais de Deus. É o momento onde você está construindo a sua intimidade com Deus. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, não foi diferente. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Gálatas 1:8, depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, depois ali em Gálatas 2:1, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Ou seja, teve um período da história de Paulo que ele foi, de certa forma, anônimo. Não sei quantos anos ao certo, mas ele teve um período de anonimato. E o que ele fez? Se preparou, viveu com Deus, aumentou a sua intimidade, como a gente gosta de dizer, ganhou cancha, ganhou experiência. Para quê? Para ficar só com a água no joelho? Não, porque tem muita gente que aceita Jesus, começa a se preparar, ele ora, ele busca, mas ele fica só nisso, ele está preparado. Mas Jesus está dizendo, você não vai ser só alguém que foi salvo, nem tampouco alguém que é salvo e que ora, mas é alguém que é salvo, que ora e que faz obras, e que prega o Evangelho, e que opera milagres. E se você acredita nessa palavra, ergue a sua mão mais uma vez e diga glória a Deus. Porque ele vai até os joelhos. Mas então aquele homem mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e as águas estão nos lombos. E quando a Bíblia traz de lombo, ela traz um sentido da procriação do homem, da virilidade do homem, daquilo que o homem gera, porque o lombo está na altura do órgão do homem, do órgão genital do homem, dá o sentido de vigor, de geração, de procriação. Ele está dizendo, você veio no raso, você aceitou Jesus, você foi até os joelhos, você está com uma vida de oração, mas não pare aí, porque tem água nos lombos, aonde você começa a dar fruto, aonde você começa a operar milagre, porque todo crente tem poder do céu para operar milagre. Não é só o pastor, não é só o pregador, mas você tem poder do céu para operar milagre. Você tem poder do céu para levantar a sua mão e expulsar os demônios. Você tem poder do céu para fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e na sua nação. Mas você precisa avançar. Sabe que você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: avança, vai para a próxima etapa, saia da zona de conforto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos sair da zona do nosso conforto, porque muitas vezes você e eu nos acostumamos, essa é a verdade, a vir à igreja, a fazer nosso devocional diário, a trabalhar, a passear para a igreja, devocional diário, trabalhar, passear. Isso é bom, não há pecado algum, mas nós podemos ir além. Eu e você podemos ir além. Eu e você podemos fazer mais. Eu e você precisamos fazer mais. Por quê? Porque nós queremos profundidade. E profundidade é fazer mais. Profundidade não é receber mais. Profundidade não é só eu sou profundo, eu recebo de Deus. Mas recebe para quê? Eu sou profundo, eu recebo poder. Mas recebe poder para quê? Para guardar para dentro? Não! Você recebe para pregar o Evangelho. Você recebe para
recebe para fazer diferença, você recebe para lá no trabalho as pessoas verem que você é diferente e encontrarem a Cristo, pastor, dentro de você, dentro de mim. E aqui está a dificuldade, porque é tão fácil e simples eu dizer: eu quero ser profundo, o raso não me serve mais, eu quero profundidade. É fácil eu falar, mas é difícil viver, porque quem é profundo vive o Evangelho, quem é profundo faz a diferença, quem é profundo tem momento com Deus, quem é profundo é conhecido e conhece a Cristo. Glória ao nome de Jesus. Ele vai nos lombos. E o que a profundidade gera em nós? A profundidade em nós, ela gera poder, como nós estamos falando aqui. E Paulo, ele era geralmente reconhecido pelos seus grandes feitos, pelos seus milagres, por ter evangelizado o mundo da sua época. Paulo foi alguém que evangelizou a Ásia, evangelizou toda Israel, ele evangelizou os gregos, ele foi alguém que fez a diferença em todo o mundo da época. É claro que tinham menos países, o mundo em si era menor em termos de população, mas Paulo foi alguém que evangelizou o mundo da sua época. Era um homem poderoso, e diz a Bíblia, não eu, que as pessoas pegavam os seus lenços e os seus aventais para colocar sobre os enfermos, Atos 19, porque Paulo era alguém poderoso, era poderoso porque era profundo, era um homem que tinha profundidade com Deus, e por isso ele tinha poder, ele operava milagres, ele foi alguém elevado até o terceiro céu, e teve visões que talvez eu e você nunca teremos nessa terra, teve visões que quem sabe só ele teve, ele e João, visões do céu, da eternidade. Ele viu coisas tão sobrenaturais que ele não pode nem falar, não há palavras para descrever. Esse foi Paulo, um homem poderoso, porque era profundo com Deus. Mas o que mais a profundidade ela gera? A profundidade ela gera poder, mas a profundidade também traz consigo sofrimento. Como assim, querido? O que é isso? Vou explicar. A profundidade traz poder, e nós queremos poder de Deus, amém? Mas a profundidade traz também sofrimento, porque o mesmo Paulo que era poderoso, por ser profundo com Deus, por acreditar no Evangelho, por desejar pregar o Evangelho como resultado da sua profundidade, foi alguém que foi açoitado, foi perseguido, teve naufrágio, teve preso, teve perigo de morte, foi alguém que sofreu pela causa, porque a profundidade gera esse sentimento em você. A profundidade te diz: o Evangelho é prioridade, e a profundidade com Deus, ela muda a sua forma de agir, ela muda a sua forma de pensar, ela muda a sua forma de viver. Então você, quando é profundo, diz: eu preciso viver o Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso falar do Evangelho para alguém. Meus amigos precisam saber que eu sou crente, meus colegas de trabalho, de alguma forma. É claro que eu não vou perturbar o ambiente de trabalho, mas eles precisam saber de alguma forma, porque a profundidade gera em nós o sofrimento pela causa. Não quero dizer que é simplesmente um sofrimento de sofrer a dor, mas é o sofrimento pela causa, porque Paulo teve a sua vida como perda, porque Paulo vai dizer lá em Filipenses 3: considero tudo como perda, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Glória a Deus.
Se você quer profundidade, saia da zona de conforto. Se você quer profundidade, coloque a Jesus e ao Evangelho no lugar de prioridade, no lugar onde é a prioridade. O raso não me serve mais, então o Evangelho para você é prioridade. É claro que você tem a sua casa, o seu carro, a sua vida, mas o valor que você dá a Jesus, ao Evangelho, é maior ao valor que você dá às suas coisas, é maior que o valor que você dá à sua vida, ao seu eu, às suas necessidades, porque você é profundo, e quem é profundo coloca Jesus como prioridade. Amém? Será que você pode levantar a sua mão mais uma vez e dizer: eu coloco a Jesus como prioridade, eu coloco a Jesus como prioridade, Jesus Cristo é prioridade na minha vida. Por quê? Eu já vou indo para o encerramento. Porque Ele vai no raso, Ele vai até os joelhos, Ele vai até o lombo, e então o homem, ele mede mais 1000, e era um rio, e um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Você começa a sua caminhada no raso, você adquire experiência com Jesus, você vai para os joelhos, você vai ao lombo, você começa a gerar, a dar resultado, porque é isso que Jesus espera de nós. Ele investe na nossa vida, Ele nos protege, Ele nos livra da morte, Ele nos guarda, Ele nos dá emprego, Ele nos dá um casamento. Deu um casamento abençoado para mim, vai dar para você também, amém? Ele investe na gente. Alguns acreditaram, não todos. Quem acreditou vai ganhar. Ele investe, então Ele espera resultado, Ele espera que você dê fruto. Você precisa dar lucro para o reino de Deus. Glória em nome de Jesus. Mas e então você dá lucro, você produz, e tem um outro nível, e é um nível onde os seus pés não encostam mais no fundo do rio, é um nível onde você não depende mais de você, é um nível onde você está na total dependência do rio, e é a correnteza que te leva. E eu vim te dizer nessa noite que esse rio sai do trono de Deus, e esse rio é o Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite te dizendo: dependa de mim, deixa a minha correnteza te levar, deixa a minha correnteza te guiar. Glória ao nome de Jesus. Você precisa chegar no próximo nível. O que Deus espera de nós é a coragem para entrar no rio. Você entra no rio e Ele vai te conduzir, é Ele que vai te levar até a oração, até o joelho, mas você precisa seguir. Ele vai te levar até a altura dos lombos, você precisa ir sem medo. Mas vai chegar um momento, e eu creio que está chegando, que Ele vai levar você para dentro do rio, que Ele vai levar você para o meio do rio, e que você não vai mais ser guiado pelos seus pensamentos, pela sua vontade, somente pelos seus planos, mas você será guiado pela vontade do Espírito. Você se moverá pelo Espírito, você vai comprar e vender pelo Espírito, você vai se mudar se for pelo Espírito, você viverá a sua vida pelo Espírito, e isso é ser profundo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Coloca de pé, glória ao nome de Jesus. Há uma presença do Espírito Santo, eu creio. Há uma presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai passar agora em cada banco. Ele vai encher a sua vida, eu creio muito nisso. E o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a ministrar no seu ouvido. Ele vai começar a dizer: vem.
Ele vai te relembrar, você entrou no caso, você está no joelho, e talvez você está dizendo, tá bom, tá confortável, não tem sofrimento, tá tudo certo, eu dou meu dízimo, eu vou na ceia, eu estou sempre lá ajudando o William, mas o Espírito Santo vai dizer, vai para o próximo nível. O Espírito Santo vai dizer, vai para o próximo nível. Aí talvez ele vai chegar no seu ouvido e você vai dizer, mas eu evangelizo, mas eu ajudo, mas eu estou fazendo a minha parte. E aí o Espírito Santo hoje, essa noite, vai dizer, vai para dentro do rio. Vai para dentro do rio, porque é a última hora da igreja, é a última hora da igreja na terra, é um período onde a iniquidade está grande, é um período onde muitos jovens estão morrendo sem Cristo. O que eu quero dizer? É um período onde Deus mais precisa dos profundos, dos que se entregaram ao rio. Esse rio não é um obstáculo que você passa por ele. Esse rio não é um lugar que você fica olhando de longe. Esse rio tampouco é um lugar para você entrar e sair, mas é um rio que você permanece, e é um rio que vai te levando com a correnteza até onde a Bíblia vai dizer que esse rio que saía da casa espiritual de Ezequiel era um rio que saía, ele ia pelos desertos gerando vida, e aonde o rio chegava havia vida, havia árvores viçosas, e aonde o rio tocava tinha vida, tinha peixes, tudo crescia e prosperava. E nessa noite eu vim te dizer, entra no rio, porque no rio tem vida, entra no rio, porque no rio você vai crescer, você vai florescer, você vai desenvolver. Bendito seja o nome do Senhor. Tanta gente, pastor, muitos jovens dizem, depois que eu casar eu vou me dedicar mais a Deus. Alguns dizem, não, depois que eu me formar, aí eu vou me dedicar mais a Deus. E tem alguns que ousam mais, quando eu me aposentar é integral. E muitos de nós, eu lembro quando eu era criança, eu adorava jogar no computador. Criança, adorava. E eu não gostava muito de ir para a igreja com meus pais. E eu dizia para Deus, tipo, era maio, eu dizia, em agosto eu vou para a igreja, Jesus, eu vou. Eu dizia, aí chegava agosto, dezembro eu vou. Porque a gente é enganado, irmão. O diabo, ele nos engana dizendo, vive primeiro os teus sonhos, faz primeiro a tua vida, casa, estuda, te desenvolve, te estabiliza e depois tu vive. Porque ele nos ensina dizendo, ele não vem com chifre, ele não vem dizendo sai da igreja, ele diz não, trabalha, estuda, vive a tua vida, depois tu vai para a igreja, depois tu faz a obra, depois tu vai para o próximo nível. Mas Deus nessa noite está nos dizendo, sonha o meu sonho primeiro, e aí eu sonho o teu sonho, porque a Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo, sonha o meu sonho, porque a salvação Deus sonhou. Eu creio assim, Deus planejou, Deus projetou, Deus preparou, era o sonho de Deus salvar o homem perdido. Então Ele está dizendo nessa noite, sonha o meu sonho primeiro, e eu, o Deus Todo-Poderoso, sonho o teu sonho contigo. Faça a obra de Deus, te entregue a Deus, e quando você se entregar a Deus de verdade, Ele vai preparar o casamento, Ele vai preparar o trabalho, Ele vai preparar a graduação, Ele vai preparar a estabilidade, porque você sonhou o sonho de Deus primeiro. Eu quero que você feche os seus olhos, quero que você pegue na mão da pessoa, se você conhece ela, se você se sente confortável. O grupo já vai louvar, o Everton já vai louvar. Vou começar louvando baixinho. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. E eu quero que você comece a orar nesse momento com vontade. Não porque eu pedi somente,
mas você vai orar nesse momento, e você vai começar a fazer uma reflexão, e você vai lembrar: o Cristo está onde? Está com a água no tornozelo, está com a água só nos joelhos, está com a água na cintura. Você vai fazer uma auto-reflexão, e nessa noite você vai dizer: Jesus, me ajuda a ir mais profundo. Jesus, mede e me diz: passa as águas, mede e me leva ao profundo. Feche os seus olhos e comece a adorar. Feche os seus olhos e comece a orar. E comece a dizer: o raso não me serve mais. Essa vida na zona de conforto não me serve mais. Eu quero milagre, eu quero o poder de Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero desfrutar das maravilhas do Evangelho, eu quero acessar. Comece a orar, pode louvar, comece a sentir essa presença do Espírito Santo te confrontando, do Espírito Santo te sacudindo dessa noite. Sinta a presença do Espírito. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas tua mão me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Me rendo. Me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo. Eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, deixe-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Se você tem um desejo de ir mais fundo, de verdade, de conhecer mais a Cristo, de conhecer mais o Espírito Santo e as maravilhas do Evangelho, passe aqui à frente, eu quero orar por você. Se você realmente quer mais de Jesus, se você realmente entende que quer mais, que pode acessar mais, que de verdade há mais para receber dos céus, passe aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Pega essa pessoa e traz para cá. E você vai chegar aqui no altar e vai dizer: Senhor, se tem mais, eu quero mais. Se há mais poder, eu quero mais. Se há mais tesouros, eu quero mais. Se há mais presença, eu quero mais. Se há mais de ti para receber, eu quero mais. E se você realmente quer sair do raso, passe à frente do altar, abrace essa pessoa, e agora você vai dizer: eu vou sair do raso, eu vou chegar no profundo, eu vou viver o que eu nunca vivi, eu vou receber de Deus o que eu nunca recebi.